A paz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Estou trazendo uma palavra de edificação para o dia de hoje, né? E uma palavra de alerta também, por que não? Tá? Eu peço desculpas se tiver algum barulho. Tá lavando roupa aqui do lado, na peça do lado, então pode ser que saia algum barulho aqui no nosso vídeo. Mas enfim, eu estou trazendo um texto para os irmãos, ainda lá no livro de Mateus, né? A parábola do joio e do trigo. A parábola do joio e do trigo, né, ela nos fala sobre os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros crentes, né, e o falso crente, o filho do maligno, que se infiltra em meio aos verdadeiros crentes, praticando a maldade, a iniquidade, né, e tudo que não presta. Mas enfim, eu vou ler o texto aqui para os irmãos e vou deixar o meu entendimento, a minha reflexão sobre esse texto aqui, amém? Então o texto nos diz o seguinte, livro de Mateus, capítulo 13, versículo 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, retirou-se, e quando a erva cresceu, frutificou. Apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente, por que tem então um joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo, e com ele deixeis crescer ambos juntos, até que a ceifa, e por ocasião da ceifa, direis aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai em molhos, para queimar, mas o trigo ajuntai ao meu celeiro, né? Aqui fala, né, dos servos de Deus, a igreja de Deus, sendo melhor dizendo, né, que muitas ocasiões na vida a gente vai na igreja, lá tem pessoas que perseguem, que atacam, que mentem, que traem, que roubam, né, que adulteram. E aí nós nos perguntamos assim: poxa, mas na igreja de Deus, a igreja não é um lugar santo, um lugar de Deus, né? E a gente se pergunta por que dentro da igreja às vezes acontecem essas coisas, pastor roubando o próprio ministério. Tantas outras coisas aqui, são algumas, né, que a gente está falando que acontecem dentro de algumas igrejas, né, entre aspas assim, o povo de Deus, né? E aqui Jesus nos explica que essas pessoas não fazem parte do reino dele, né, fazem parte do maligno. Aqui tem a explicação depois mais abaixo aqui no livro de Mateus, né, sobre essa parábola, que, né, os verdadeiros filhos de Deus são o trigo. O que o trigo faz? O trigo alimenta, o trigo sacia, o trigo tem utilidade, né? O joio é uma imitação do trigo, é muito parecido, de tão parecido que Jesus fala aqui que o falso crente ele é muito parecido com o crente verdadeiro, e que não cabe ao homem querer distinguir qual é qual. Cabe a Deus no final dos tempos, ali quando Jesus fala de ceifar, né? É quando os anjos virem no final do mundo, vai jogar o joio, os falsos crentes para o inferno, e os verdadeiros crentes que andam em obediência conforme a palavra de Deus, conforme os ensinamentos, né, serão recolhidos para o celeiro de Deus, que é o reino dos céus, né, que serão salvos por Deus, né. Então, às vezes, a gente vai numa igreja. Aconteceu uma vez, logo quando eu tinha me convertido, né, eu fui numa igreja em uma cidade que eu morava. Não onde eu moro hoje, mas sim numa cidade que eu morava. E chegou um pastor, para mim, um dos pastores que congregava nessa igreja, né, e ele muito educado, muito simpático, né, eu nunca tinha visto na vida, era a primeira vez que eu ia na igreja, então não tinha como eu ter visto, né. Esse pastor, a princípio, se mostrou muito simpático, muito atencioso, muito gente boa, vamos usar esse termo, né? Não demorou muito tempo, esse mesmo pastor começou a fazer umas piadinhas, sabe? Começou a me perseguir, me atacar, o verdadeiro fariseu, o joio no meio do trigo. Imagina um pastor, que eu nunca vi na minha vida, começar a, né, me perseguir, me atacar gratuitamente, né? Então é bem complicado, a gente vê dessas coisas, e aí, se a gente não tiver conhecimento da palavra de Deus, que vai ter essas coisas ainda mais dentro da igreja, é decepcionante. Eu vou ser sincero para os irmãos, né, que a gente vai na igreja, vai no povo de Deus procurar asilo, vamos dizer assim. A gente já está tão frustrado quando está no mundo, né, com as perseguições, com os ataques, com as injustiças. Aí a gente vai numa igreja e acontece de ser perseguido, de ser caluniado, é muito chato, né? Mas essas pessoas, como nos dizem aqui no texto, né,
não pertencem ao reino de Deus, são joios, são imitações do povo de Deus. O povo de Deus, quem é? O trigo, né? Quem é os falsos crentes? O joio, que no final dos tempos, né, serão jogados ao fogo por não terem utilidade nenhuma, né? O verdadeiro crente, o que ele faz? Ele acolhe, ele direciona, ele aproxima as pessoas, ele edifica as pessoas. O falso crente, o que faz? Cria confusão, cria perseguição, mentiras, fofocas dentro da igreja, né? Faz de tudo com que os irmãos da fé não queiram mais procurar a Deus, né? Esses aí são os filhos do maligno infiltrado ao meio dos servos de Deus, né? Que são os verdadeiros servos. Infelizmente a gente tem que passar por isso, mas tem que saber lidar, porque Jesus já deixou testificado aqui para que nós não viéssemos, né, a nos surpreender quando viéssemos a passar por essa situação, aliás, desculpa. Amém, meus irmãos? Então, refletimos, né, que nem todo mundo que está no meio do povo de Deus, né, que se servir a Deus, ainda que tem uma grande aparência, às vezes uma pessoa séria, de gravata, de terno, né, religiosa, pode ser que não sirva a Deus, né? Não é a aparência. Aqui, inclusive no texto do joio, Jesus diz, olha, são muito parecidos, né? Mas só Jesus Cristo, só os anjos saberão definir quem é e quem não é os verdadeiros servos de Deus, né? Então é isso, meus irmãos. Eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Fique com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém?